Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho da concorrência nos mares a partir do século XVII. No século XVII, os portugueses não eram os únicos navegantes europeus a disputar os mercados africanos e orientais. Da mesma forma, o continente americano não era apenas um território de conquista ibérica. Nas Américas, em 1607, os ingleses fundaram a Virgínia e em 1613 os holandeses estabeleceram a cidade de Nova Amsterdã, mais tarde conhecida como Nova York, logo depois que foi tomada pelos ingleses em 1664. Até o final do século XVII havia 12 colônias inglesas na América do Norte. Em 1627, os franceses foram tentar conquistar uma parte da América do Norte na região que hoje é o Canadá. E mais tarde, em 1682, fundaram a cidade de Nova Orleans, na foz do rio Mississippi, nos atuais Estados Unidos. Nesse mesmo período, ingleses, holandeses e franceses ocupavam ilhas do Mar do Caribe, na América do Norte. Na África, os portugueses passaram a disputar com ingleses, holandeses e franceses o direito de fundar feitorias no litoral ocidental. Os embates aconteciam sobretudo em torno da fortaleza de São Jorge da Mina, ainda hoje situada no litoral do atual Gana, do país Gana, né? Esse forte, fundado pelos portugueses em 1484, era um ponto muito importante na exportação de escravos, ouro e marfim trazidos do interior da África Ocidental. Em 1486, a povoação em torno da fortificação foi levada à cidade do Império Português e o litoral ao seu redor passou a ser conhecido como Costa da Mina. Em fins do século XVI, os ingleses já frequentavam a região da Costa da Mina e no começo do século XVII, mais precisamente em 1627, os holandeses começaram a atuar nessa área por meio de um grupo de comerciantes que se organizavam numa sociedade chamada Companhia das Índias Ocidentais. Em 1638, os franceses fundaram São Luís, no Senegal, e os ingleses construíram uma outra fortaleza perto de São Jorge da Mina. Depois de estabelecerem esses pontos de presença na África, criaram também suas próprias sociedades de comerciantes para atuar na área. A Companhia Francesa do Senegal e a Companhia Real Africana, de origem inglesa. E as disputas não pararam por aí. Durante a União Ibérica, que foi de 1580 a 1640, os holandeses invadiram o Brasil e, depois de atacarem a Bahia, conquistaram e ficaram por mais de 20 anos em Pernambuco. Nesse período, dirigiram-se também para outras margens do Oceano Atlântico e tomaram o Forte São Jorge da Mina dos portugueses. Assim ficaram em suas mãos a região mais próspera na produção de açúcar, o Nordeste brasileiro, e a fonte de mão de obra para a lavoura canavieira na África. Logo após o fim da União Ibérica, no momento de enfraquecimento dos portugueses, os holandeses ocuparam também outro local de exportação de escravos e mercadorias africanas, a cidade de Luanda, na atual Angola. A expulsão dos holandeses de Pernambuco e a retomada do Brasil para o Império Português em 1654 foram obra de grupos de brasileiros organizados em tropas formadas por indígenas, negros, inclusive escravizados, a quem foi prometida a liberdade, e brancos pobres, além de alguns poucos oficiais portugueses e membros de famílias brasileiras ricas. E foi do Rio de Janeiro que saiu a expedição comandada por Salvador de Sá com o objetivo de retomar Luanda para os portugueses, a mando do rei de Portugal. Isso revelava a importância desse porto africano para o Brasil. Os holandeses foram derrotados em Luanda, no entanto, não saíram da Costa da Mina, e depois de deixar o Brasil, estabeleceram em ilhas do Caribe plantações de cana-de-açúcar com mão de obra escrava africana. A produção ali desenvolvida fazia forte concorrência com a brasileira, que deixou de ser a principal para se tornar apenas 10% do total mundial. A concorrência existia no Oriente, também no Oriente, pois os ingleses acabaram conseguindo que os portugueses lhes cedessem a cidade de Bombay, na Índia, dentro das negociações pelo apoio inglês para o reconhecimento da independência portuguesa após o fim da União Ibérica em 1640. Além da cessão dessa importante cidade, como consequência da ajuda inglesa na restauração do trono, os portugueses assinaram um tratado com os britânicos. Era o Tratado de Methuen, assinado em 1703, pelo qual os portugueses abriram as portas do reino e das colônias para tecidos ingleses, em troca da ampliação do consumo dos vinhos portugueses na Inglaterra. Esse tratado deu base para uma longa história de relações comerciais entre Inglaterra e Portugal. Então tem uma variação aqui do percentual dos valores de exportações britânicas frente ao total da produção nacional bruta e de acordo com seus mercados compradores. Aí tem no século XVIII, né, de 1700 a 1800, a porcentagem das exportações britânicas frente à produção colonial ou nacional do país foi só aumentando à medida que o tempo foi passando. A porcentagem das exportações britânicas destinadas à Europa continental foi diminuindo. A porcentagem das exportações britânicas destinadas às Américas também só cresceu. E a porcentagem das exportações britânicas destinadas a outras partes do mundo também deu uma crescida. Só perdeu espaço dentro da própria Europa. Essas disputas e a presença de nações europeias em áreas exclusivas de Portugal e Espanha ampliaram a navegação entre os oceanos. E as áreas coloniais também comerciavam
entre si por meio dos barcos que transportavam mercadorias e pessoas que levavam principalmente ideias, conhecimentos e culturas de um lado a outro dos oceanos. Entre os grupos que cruzaram os mares, houve os que fizeram de própria vontade e aqueles que foram forçados. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.